Estamos aqui no Café com Política, estreando esse quadro para falar do PED, que é um processo de eleições internas realizado pelo Partido dos Trabalhadores. Se eu não me engano, é o único partido no Brasil que ainda realiza PED, né? E eles estão aí num processo de escolha de diretorias de lideranças nacional, estadual e municipal. Na cidade de Queimados, nós temos 3 candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores. Então hoje nós vamos conversar com um dos candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores em Queimados, Felipe Castellano, muito mais conhecido como Professor Castellano, hoje vereador na cidade de Queimados. Felipe, obrigada mais uma vez por você ter recebido a gente aqui logo de primeira. Parabéns pelo seu mandato, tenho acompanhado de perto, e parabéns por essa empreitada aí à presidência do Partido dos Trabalhadores. Na real, eu que tenho que agradecer. E a gente quer conhecer um pouco mais da sua história dentro do PT. Desde quando você é petista? E o que te motivou a entrar nessa disputa eleitoral? A minha história com o PT ela começa muito cedo, a partir do movimento estudantil. A gente participei ativamente do Grêmio lá no Guimarães. E foi lá que eu comecei a conhecer militantes do PT, eu comecei a fazer, participar de chapa junto com o Heitor, para participar do Grêmio, Heitor Teixeira. A gente acabou conhecendo o Elton, meu irmão, o Fábio, que estava militando no Espírito Santo, veio para o Rio, e aí a partir dali acabou virando uma coisa natural. O Fábio foi pro pessoal, num momento de dissidência, eu continuei no PT e a gente continuou militando ali junto ao PT. A gente participou do governo quando o PT participou, quando o PT decidiu entrar, com todas as instâncias ele entrou. Então eu venho militando no PT há muito tempo. Eu tive, por conta de alguma divergência, saí do Partido dos Trabalhadores numa eleição específica em 2020, que eu não achava correto descumprir acordos que já estavam pré-estabelecidos. Acabei não sendo eleito por 49 votos, mas acontece, faz parte, assim, a gente continuou o trabalho, depois desses 854 votos quase dobraram na próxima eleição. Então a gente vem há muito tempo, eu sou fruto de formação do PT mesmo, fruto de quando o PT fazia a formação, de quando o PT fazia Cine Debate, isso tudo foi me moldando e fazendo com que eu chegasse até aqui. E é por isso que eu fiz questão de colocar na parede muitos elementos que marcaram a minha vida e que me trouxeram a chegar até a Câmara, essa é uma realidade. Então eu falo sempre que eu sou fruto do PT, eu sou filho do que o PT realizou como política pública quanto partido institucional. E como é que você está entendendo esse momento atual do PT? Como é que você está visualizando? Nacional, estadual ou municipal? Cara, eu acho que o PT ele se enfraqueceu muito por falta... Na política, eu falo sempre, traição não é vista com bons olhos. A gente tem que cumprir as palavras. Então o PT vem de um momento que passou por muita dificuldade, muito por quebra de acordos. E aí não tem que citar, não tem que citar B, é o PT. E aí a gente acabou, no momento que nacionalmente a gente estava fragilizado, a gente acabou ficando mais fragilizado ainda dentro da cidade. Eu acho que isso leva a um rompimento em 2024, no momento que o diretório escolhe ficar com uma determinada chapa e a estadual dá esse aval, a nacional dá esse aval, e mesmo assim uma parte do PT fica em outro local. Isso é ruim para o PT. Você pode ter a tua opinião, você pode ter o teu lado, assim, mas o PT decidiu, a gente tem que seguir. Se você não quer seguir, cara, vai para outro partido, vamos ver outro lugar, mas a gente precisa respeitar aquilo ali. Eu falei outro dia, eu discordo de um monte de coisa que o PT organiza. Mas, minha amiga, é meu partido. Eu posso fazer crítica, mas é aqui que eu fico. É aqui que eu vou continuar. Eu acho que essa é a avaliação que eu faço. Eu acho que o PT municipal está fragilizado, ele precisa se organizar, precisa se reestruturar para que a gente possa, enfim, fazer o PT voltar para o centro do debate municipal, que é o meu grande ponto. O PT ele não pode estar à margem. O PT é o maior partido de esquerda da América Latina, é o partido do presidente da República, a gente tem inúmeros deputados estaduais, federais, tem senadores, a gente não pode estar à margem. A gente precisa estar no centro do debate. E hoje o que acontece com o PT é ficar na sobra. Diante dessa realidade que você visualiza, quais seriam assim, os seus principais eixos de plano de mandato? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente precisa ter uma sede. Própria que você fala, né? É isso, tem que precisar alugar um espaço para ter essa sede. Por que eu falo isso? Porque, Dini, é simples. Eu sou fruto de quando o PT tinha sede. A gente tinha formação, a gente tinha debate. Nós somos então. É isso. E isso faz falta. Faz. Sabe por quê? Hoje eu vejo uma mulher... Onde é a sede do PT hoje? Não tem. Esse é o grande ponto.
Não tem, desde 2019 talvez não tem. A última sede foi do lado da adega, ali perto do cemitério. Em cima da Maranata também teve? Teve também uma época, mas o último foi ali. E não tem condições. A gente precisa resgatar isso para reestruturar. É vital que a gente coloque o PT no centro, mas a partir dessa configuração, chamando a base para ocupar o espaço. No PED, a gente vai conversar com as pessoas, mas o PT funciona em Queimados? A gente não sabe de nada. Fique isso. Claro que funciona, eu sou vereador do PT aqui na cidade. Graças a Deus, com uma boa atuação, todo mundo fazendo muitos elogios. Então assim, eu preciso resgatar isso. E como é que se resgata? Resgata, primeiro, ó, o PT fica aqui. E outra, é arrastando a população para um debate vital. A gente está nacionalmente fazendo um debate sobre taxação de ricos, sobre 6 por 1, e a gente não está vendo nada na cidade. A gente precisa, olha, estadual, precisa mandar panfleto para cá. A gente precisa divulgar, precisa bater 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, na estação entregando, olha, quem está defendendo a população trabalhadora é o PT, que está indo contra o 6 por 1, você que tem um dia só de descanso, você sabe o quanto isso é ruim. Eu trabalhei minha vida toda de 6 por 1, eu sei bem como é que é isso, até eu virar professor e aí a coisa mudar. Mas antes, era 6 por 1, trabalhei em telemarketing. Então assim, a gente precisa pegar o PT, montar uma sede e reestruturar. Por isso que o nome da chapa que a gente está compondo é Reconstruindo as Lutas. A gente não precisa reconstruir o PT. O PT é isso, é o PT. A gente precisa reconstruir as lutas, reencontrar a nossa base para a gente lutar pelo trabalhador. Agora, essa questão da reconstrução bate de frente com a próxima pergunta que eu ia te fazer sobre a autonomia. A relação do partido com o município, a autonomia do município, do partido. Hoje, a arrecadação do Partido dos Trabalhadores, a arrecadação, né, com as mensalidades dos filiados, vai tudo para estadual, para nacional? Então, e o que retorna para se fazer, por exemplo, um aluguel de uma sede? O PT, ele funciona o seguinte, quem é nomeado paga o SASSE, que é uma contribuição maior. O filiado, ele tem uma contribuição anual que não é obrigatória. Então assim, o que acontece? A gente precisa, e isso é um debate que eu já fiz isso num debate na estadual, quando a gente estava no PT do Rio, eu falei, olha, a gente precisa reformular a distribuição financeira, porque se Queimados, vamos pensar que tem 7 pessoas lá que estão nomeadas, essas 7 pessoas pagam o SASSE. Esse SASSE tem que ficar no município, para o município fazer panfleto, para o município pagar uma sede, para o município pagar uma pessoa para ficar nessa sede. Esse tipo de coisa é fundamental, mas mais uma vez, isso é debate. Isso são coisas que a gente tem que pautar. A gente não pode ficar, poxa, o PT está sem dinheiro, meu Deus. Não, vamos lá no estadual. Olha só, é o presidente, o secretário de finanças, o secretário de organização. Olha, a gente tá difícil lá, a gente tem um vereador, a gente tem isso, tem aquilo, mas a gente está sem a sede, tem que ter recursos para lá. E aí fazer um acordo. Eu tenho algumas entradas na estadual, no qual eu tenho falado sobre isso, que a gente, se tudo der certo, ganharemos a presidência, pegaremos uma maior parte do diretório e a gente vai negociar para isso. A estadual precisa mandar dinheiro para a gente ter a nossa sede própria, que é fundamental. Para garantir pelo menos a autonomia, né? Exatamente. Mas isso é um debate. A gente precisa ir para fazer esse debate, entendeu? E aí esse debate, ele vai a nível municipal, dentro do diretório, mas vai também a estadual, para a gente conversar, para a gente ver, para pegar lá qual é a contribuição dos filiados do município de Queimados. Aí é tanto. Quanto está indo para Queimados? Está indo 40%. Não, tem que ficar 40% com a estadual e 60% para Queimados. Tem que mudar isso. Mas mais uma vez, é um debate que precisa ser construído, é um debate que não pode ser só o castelano. É o PT, Queimados, é o Diretório Municipal de Queimados que está organizando esse debate. Esse é um debate que faz parte das suas ações concretas como presidente? Quais Sim. são as outras ações que você tem visto? Vamos lá. A gente precisa, primeiro, ter a sede. Sim, é urgente. Não existe um partido dos trabalhadores com mais de 3 mil filiados em Queimados, como somos nós, e não ter uma sede. A gente precisa ter essa sede. A gente precisa convocar esses filiados para fazer ações dentro do partido. Ou seja, a gente precisa de um processo contínuo de formação. E é um processo contínuo mesmo. Vamos lá, olha só, vamos falar sobre sindicalismo, vamos falar sobre a luta antirracista, vamos falar sobre a luta anti-homofobia. A gente precisa fazer isso. Isso é urgente. Então é um processo contínuo também. E o outro debate é as questões das finanças. A gente precisa abrir a finança do PT Queimados. Olha, a gente tem isso de dinheiro por mês. Todo mês, a minha ideia é a gente fazer uma prestação de contas. Pegar e falar, o PT tem isso aqui de dinheiro. O PT arrecadou X. O PT gastou com isso.
Essa prestação de contas, ela não é obrigatória, mas é uma coisa que a gente quer fazer. Uma transparência maravilhosa. Claro, porque eu acho que a transparência é base de tudo. A transparência, ela precisa ser base de tudo. O partido tem um histórico de núcleos, né? Núcleo da mulher, da juventude. Como é que você pretende trabalhar isso, levando para as periferias? E esses núcleos são fundamentais. Lançar o núcleo de mulheres, o núcleo de juventudes. E eu sempre coloco no plural, porque não existe uma juventude só. São múltiplas as juventudes e a gente precisa debater sobre elas. Sabe? Eu acho que esses núcleos vão fomentar aí para a gente espalhar pela cidade. Outro dia, por exemplo, uma parte do diretório queria que tivesse uma urna lá no Três Fontes. E somente no Três Fontes. E eu falei que eu adoro Três Fontes, acho que tem uma população lá são mais de 100 pessoas filiadas lá, mas que não fazia sentido ter lá, porque só o Três Fontes ia votar lá. Então tinha que ser mais pro centro, onde todo mundo, inclusive o Três Fontes, votasse lá. E eu falei que o Três Fontes é importante a gente ir para lá. São 100 filiados, o PT possivelmente nunca fez nenhuma ação lá. E aí, esse cine-debate, esses debates que eu tô falando, não precisa acontecer só na sede. Mas tem uma associação de moradores, a gente pode usar aí? Preste esse espaço aí pra gente fazer, isso é fundamental. Descentralizar. Ter uma sede, mas descentralizar. Parece meio paradoxo, né? Porque eu tô falando de sede, mas descentralizar. Mas tem que ter uma base. E a partir dessa base a gente descentralizar. Verdade. Agora o PED é uma ferramenta democrática, mas ele tem recebido muitas críticas nos últimos anos. Você faz alguma crítica ao PED? Cara, eu acho que se não fosse o PED, o PT não seria o PT. Esse é um ponto. Eu acho que o processo de eleição direta, ele faz com que todo e qualquer afiliado tenha o direito de escolher. Não é um partido cartorial, é um partido onde a base escolhe. Só que é óbvio que a gente pode fazer críticas até aquilo que a gente concorda, entendeu? Eu acho que o processo de eleição direta ele é muito conturbado. Eu falei outro dia e vou repetir aqui. O processo de eleição direta, ele faz com que todo mundo entre numa disputa entre nós, numa briga de irmãos. É como se a gente quisesse um matar o outro irmão. Eu acho que esse tem que ser o debate. A gente pode discordar, mas não precisa odiar. A gente não precisa querer matar o outro. Esse é um ponto. Eu acho que o grande problema do PED, para mim, é isso. É um problema de guerra entre irmãos. A gente precisa, eu discordo de você, mas boa sorte. Não, a gente entra no processo, algumas pessoas acham que tem que destruir a outra. E aí a gente está aqui no nosso mandato, a gente é oposição ao governo atual, e uma galera espalhando que eu já recebi dinheiro de prefeito, que eu já estou na base do prefeito. Falei, amigo, não é possível que você não assista um vídeo meu, você não venha um dia na sessão. Porque tu falar que eu estou na base do governo, você está fora da realidade, entendeu? É porque eles acham que você tem que criticar o tempo inteiro. Mesmo que seja um ótimo projeto do governo, você é oposição, você vai encontrar um errinho lá. E eu já falei, tem coisa que eu vou votar a favor do governo. Se é bom, é isso aí. Tem que votar. É igual aqui na Câmara. Só tem eu e a vereadora Cíntia como oposição. Todos os projetos que a gente apresentou foi aprovado na Câmara. Porque aqui, dentro da Câmara, a gente teve uma reunião que não pode ser oposição ou base, eu vou votar a favor ou contra. Por quê? Porque aqui é bom o projeto? Então vou votar a favor. E acabou. O prefeito mandou o projeto, eu fiz críticas e votei contra. No outro semana ele mandou um projeto que era ótimo, votei a favor. Isso aí, perfeito. Porque faz parte. Agora me diz uma coisa, qual é a sua opinião em relação ao PT estar no governo ou você enquanto cidadão petista estar no governo ou você enquanto vereador estar no governo? Vamos lá, o PT não está no governo, ponto. Ribamar está no governo. O CPF, Ribamar, está no governo. Ele não pode representar uma instituição, assim como ninguém representa. O Lula é o maior político do Brasil, mas ele não é o PT. Assim, eu nem sei como é que seria o PT sem o Lula, mas ele não ele não é o PT. Ele é o presidente Lula, ele é o Lula. Eu só queria entender como é que você... Não, tô chegando lá. É um debate que rola internamente. E tem que acontecer. Eu até ouvi de um amigo vereador que falou, não faz sentido nenhum, o PT é uma maluquice. Eu falei, por quê? Ele falou, o vereador foi eleito, teve mais de 1.500 votos, é oposição e bate direto no meu prefeito. Aí o presidente do PT, do partido desse vereador, é secretário, não faz sentido nenhum. Exatamente. E é isso. Assim, o meu problema é, o Ribamar, ele pode, eu não vejo problema nenhum dele ocupar os espaços. Porque ele só não pode representar o partido nesses espaços. Porque o PT ele está fora do governo, porque o município votou, o diretório municipal votou contra, está no governo, a estadual votou contra e a nacional votou contra. Então, em todas as instâncias, o PT decidiu não fazer parte do governo Glauco. Não é o Castelano que não quis. É o Partido dos Trabalhadores que decidiu. Então, assim, entrar uma pessoa no governo não quer dizer que o PT esteja lá.
Isso é muito claro. Por quê? É um governo que... Quantos Minha Casa Minha Vida estavam parados? Só pegar a Dona Ivone, parada desde 2016. Voltou graças ao Lula. Estão construindo mais. Só de investimento do governo Lula em Queimados são mais de 26 milhões. Não se fala em nenhum momento o nome do governo Lula, do presidente Lula, do governo federal. Não se fala do PT. Então não tem condições da gente fazer parte de um governo que quer, graças a Deus, estou construindo mais não sei quantos Minha Casa Minha Vida. Eu estou, né? Exato. Né? Esquece de falar das pessoas. É isso. Está construindo com o governo federal. Está construindo com o dinheiro do governo federal. Tem um condomínio do Belmonte que está todo vapor. É mais habitação popular. Dona Ivone vai ser entregue agora no final do ano. Então assim, a gente precisa olhar e entender. Calma aí. Para o Partido dos Trabalhadores não está funcionando. Para mim pode estar. Mas o Partido dos Trabalhadores não está funcionando. Então a gente precisa pensar política institucional. Como o Partido dos Trabalhadores está nisso aqui? Prefeito, quais são as bandeiras do Partido dos Trabalhadores que você está defendendo? É assim que a gente conversa. A última questão, qual é a mensagem que você deixa para os filiados do Partido dos Trabalhadores para esse PED 2025? Eu peço atenção e carinho com o próprio partido. Eu acho que a gente está vivendo momentos no Partido dos Trabalhadores que são momentos que a gente nem sempre sente orgulho, dentro do diretório municipal. E é uma realidade isso. A gente precisa mudar isso. E como é que muda? Muda no PED. Depois não adianta reclamar. Precisa ir lá na urna, votar. E votar para todas as instâncias. Votar para todo mundo. Entendeu? Você tá com papel e caneta na mão. Você é filiado ou filiado. Então é necessário que a gente pense com carinho. Quem é que tem proposta? Para onde a gente quer levar o Partido dos Trabalhadores? É para frente, com mais inovação, com mais modernidade? Ou a gente quer parar no tempo? Quer continuar parado no tempo? É isso que eu preciso. Eu preciso que as pessoas pensem nisso. E eu olho o Partido dos Trabalhadores com carinho. Porque é fundamental. A gente está num momento incrível de mudança. De novos horizontes. Eu acho que essa é a mensagem pro filiado e pra filiada. Show de bola. E se você tem dúvida se você está apto ou não a votar, aqui embaixo na nossa legenda vai ter o endereço direitinho do site para você entrar, verificar se você está apto a votar. E esse ano tem uma novidade, né? Todo mundo pode estar apto a votar. Todo mundo. Mesmo que não tenha pago a anuidade ou a mensalidade. Não tem isso. E assim, tem um abono, né? Só quem tá obrigado a pagar e já passou o prazo é quem ocupa cargo público. Amigo, obrigada. Nada.